Em resposta a uma pergunta da Euronews durante a cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o compromisso da Europa em ajudar a Ucrânia no caso de um futuro ataque russo não pode substituir as garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Zelensky fez o comentário depois dos líderes europeus terem prometido proteger a Ucrânia da Rússia no futuro, incluindo por meios militares, numa reunião em Berlim na segunda-feira. Mr. President, the question is a follow-up also on the Berlin meeting. I would like to know how would you assess the progress in the diplomatic side of trying to find a settlement to end Russia's war in Ukraine, and if you also plan anytime soon the meeting with Donald Trump, and whether you think that the commitments that were voiced by the European leaders could actually replace Article 5 and NATO accession. Thank you. Ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. І, безумовно, так само і ставимось до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі. І як би Росія, які б сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців. Це не можна робити цього. Це різні речі. Це не значить, що Європа, якщо буде агресія знову Росії, що Європа зможе своєю присутністю так воювати з... Ніхто не каже про це. Присутність Європи зменшує шанси і відсоток агресії Російської Федерації. Na quinta-feira de manhã, 89 ex-prisioneiros políticos bielorrussos chegaram a Varsóvia vindos da Ucrânia, para onde tinham sido deportados após a libertação de 13 de dezembro. De acordo com o vice-presidente do Gabinete Comum de Transição, os ex-prisioneiros vão ser alojados e vão ter acesso a refeições e assistência médica e psicológica. Łukaszenko deportuje ludzi, też łamie prawo, pozbawia ich dokumentów i też teraz są w trudnej sytuacji. I ważne, żeby my ich razem wszyscy wspierali i walczyli dalej o wolność każdego. Entre os que chegam à capital polaca estão Maria Kolesnikova, uma das líderes dos protestos de 2020, e o ex-candidato presidencial Viktor Babariko, que seguirão de Varsóvia para a Alemanha, que se declarou disposta a recebê-los. Entre os libertados estão também a antiga chefe de redação do portal Tudo.by, um membro do Conselho Coordenador da oposição bielorrussa e um crítico literário. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Вот то, что я могу сказать пока. Пожалуйста, не ждите от нас никаких комментариев. И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. A 13 de dezembro de 2025, no âmbito de acordos entre Minsk e Washington, Alexander Lukashenko libertou 123 pessoas, com a condição de saírem posteriormente do país. A maior parte destas pessoas foi deportada para a Ucrânia e as restantes seguiram para a Lituânia. No mesmo dia, o Fundo de Solidariedade Baisol anunciou o início da recolha de donativos para os antigos presos políticos, que já ultrapassou os 250 mil euros. O caos instalou-se na quinta-feira no Parlamento albanês quando deputados da oposição acenderam tochas e ocuparam as bancadas reservadas aos ministros numa tentativa de perturbar a sessão antes da intervenção das forças de segurança. Os incidentes aconteceram após semanas de tensão política devido a alegações de corrupção contra altos funcionários do governo. O líder da oposição, Sali Berisha, afirmou que não pode haver parlamento com aqueles que roubam e fogem, sublinhando que só a lei deve prevalecer. O foco maior estava na vice-primeira-ministra Belinda Baluco, já afastada do governo por causa de um alegado caso de corrupção. Baluco, que já foi ministra das Infraestruturas e da Energia e é aliada mais próxima do primeiro-ministro albanês, terá estado envolvida em práticas pouco transparentes destinadas a favorecer empresas responsáveis por grandes projetos de infraestruturas, incluindo um túnel e uma estrada circular na capital Tirana. A comunidade judaica da Austrália ficou indignada após o ataque em Sydney, que fez 15 mortos, entre eles uma criança de 10 anos. Acusou o governo de não ter feito o suficiente para combater o antissemitismo desde o início da guerra em Gaza.
A resposta surge no campo legislativo. The Attorney-General and Minister for Home Affairs will develop a package of legislative reforms to crack down on those who spread hate, division and radicalisation. O Ministro da Administração Interna terá mais poderes para cancelar ou recusar vistos a pessoas que espalhem o ódio. Será criada uma nova equipa de trabalho para garantir que o sistema educativo previne e combate o antissemitismo. A legislação inclui sanções para líderes que promovam a violência e um novo crime federal de discurso de ódio agravado. O ódio passa ainda a ser um fator agravante na condenação de crimes de ameaça e assédio na internet. 4 pessoas foram mortas depois de um novo ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Oceano Pacífico. Segundo as forças norte-americanas, o barco estava ligado ao tráfico internacional de droga. As tensões com a Venezuela aumentaram quando o líder da Casa Branca manifestou a intenção de lançar ofensivas por terra. Donald Trump ordenou esta semana um bloqueio aos navios petrolíferos sancionados que entram e saem da Venezuela. Washington vai prosseguir a campanha militar contra o regime de Maduro. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. A administração Trump está a enfrentar cada vez mais escrutínio dos congressistas do Partido Democrata. Os republicanos da Câmara rejeitaram na quarta-feira resoluções apoiadas pelos democratas que teriam obrigado o governo a pedir autorização ao Congresso antes de continuar os ataques aos barcos. O secretário de Estado e o secretário da Defesa falam num esforço antidroga bem sucedido, mas não informaram o órgão legislativo sobre os objetivos finais da ofensiva contra a Venezuela. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, causou uma nova controvérsia protocolar ao adicionar placas aos retratos dos ex-presidentes no seu Presidential Walk of Fame. Joe Biden é rotulado como de Sleepy Joe, ou seja, Joe sonolento, e nas suas palavras diz que é de longe o pior presidente da história americana. Em vez do retrato de Biden, foi pendurada uma fotografia de uma caneta automática utilizada para assinar documentos. Trump também volta a repetir a alegação falsa de que as eleições de 2020 foram fraudulentas e as mais corruptas já vistas nos Estados Unidos. Já na placa de Barack Obama, culpa-o pela anexação russa da Crimeia, pela ascensão do Estado Islâmico e ataca o seu acordo nuclear com o Irão e os acordos climáticos de Paris. O seu colega republicano George W. Bush é criticado por ter iniciado as guerras no Afeganistão e no Iraque. Já de Trump existem 2 retratos com vários elogios ao seu próprio historial. O setor do turismo bateu um recorde este ano na Hungria. No início de dezembro, o número de dormidas ultrapassou os 18 milhões e a época natalícia ainda está em pleno andamento. Os mercados de Natal em Budapeste estão cheios de estrangeiros. I like the Budapest because of the people. The citizens here is really helpful, so friendly. Yeah. Well, we just really wanted a chance to experience the Christmas holidays with the family, and what better way than we're doing a Christmas river cruise. So we're starting here in Budapest to Vienna. Algumas zonas da capital húngara apresentam já um excesso de turismo, ou seja, recebem hoje mais visitantes do que aqueles que a comunidade local consegue acomodar. Ez annak köszönhető, hogy erre vonatkozóan a szabályozás azért nem túl erős, vagy nagyon pontszerű, tehát vannak kerületek, ahol bevezettek már erre bizonyos szabályokat, nyitvatartási időket a bároknál például, van, ahol meg egyáltalán nem. De acordo com os dados oficiais, o turismo é o setor que mais cresce na Hungria. Metade dos turistas que viajam pelo país vem do estrangeiro. 38% escolhem Budapeste e o destino rural mais popular é o Lago Balaton. O mar vai andar agitado por estes dias na Nazaré, pequena vila portuguesa na região oeste, que se tornou a meca do surf. As ondas poderão ultrapassar os 20 metros de altura no final desta semana. De acordo com as previsões, o mar vai começar a ganhar força na quinta-feira e são esperadas ondas acima dos 12 metros.
Mas é no domingo e na segunda-feira que a agitação marítima vai favorecer a formação de ondas gigantes que podem atingir 20 metros. Contudo, a previsão de vento forte poderá dificultar a vida aos mais corajosos que se aventuram a entrar no mar para surfar. O canhão da Nazaré é o principal responsável pela geração de ondas gigantes na Praia do Norte. O desfiladeiro, com uma profundidade de pelo menos 5.000 metros e uma extensão de 230 km, fez desta pequena vila pescatória portuguesa um ponto incontornável da rota do surf mundial. As ondas gigantes atraem todos os anos, por esta altura, milhares de curiosos para observar desde a encosta da Praia do Norte estas grandes paredes de água que se erguem no mar. Após mais de meio século, o canal norte-americano ABC vai ceder os direitos de transmissão dos Oscars ao YouTube a partir de 2029. Em 2028, o canal de televisão detido pela Disney ainda transmitirá a 100ª edição dos prémios da Academia, pondo fim a uma era. Com a perda da televisão, a audiência da gala tem vindo a diminuir de ano para ano, mas graças ao YouTube, 2.000 milhões de pessoas poderão assistir à entrega das estatuetas de ouro em direto e de forma totalmente gratuita. Além da transmissão da cerimónia, o acordo incluirá dezenas de conteúdos associados aos prémios, como podcasts, entrevistas com estrelas de cinema e informações sobre os bastidores. É um sinal dos tempos e Hollywood, há muito tímida em relação ao streaming, verga agora a cabeça perante a nova tendência.